Olá, lindões! Estamos começando mais um café terapêutico nessa segunda-feira, 6:30 da manhã. Quero lembrar que o café terapêutico nasceu como um espaço seguro, leve e profundo ao mesmo tempo. Um momento de pausa na correria da vida para a gente escutar, conversar com presença e cuidar daquilo que realmente importa, nossa saúde emocional, mental e espiritual. Aqui a gente troca experiências, compartilha aprendizados e convida mulheres inspiradoras, sim, mulheres inspiradoras, né? Para vir aqui para refletirem com a gente sobre temas que atravessam todas nós. Cada encontro é um convite à autoconsciência, autocuidado, autoamor, porque quando uma mulher desperta, muitas outras se curam com ela. Bom, se tem uma coisa que muitas de nós mulheres aprendemos a fazer bem, foi silenciar. Silenciar a dor, o cansaço, o medo, a tristeza. Afinal, a mulher forte dá conta de tudo, não é? Nós temos que dar conta de tudo, sim, de tudo, tudo, tudo. Mas a verdade é que por detrás do sorriso, de um corpo cansado, né? Na verdade, tem um corpo cansado. Tem noites mal dormidas, ciclos desregulados, mente acelerada de uma alma pedindo socorro. Hoje, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade, depressão no mundo. E quem lidera essas estatísticas, infelizmente, somos nós. Primeiro, infelizmente, né, por a gente liderar e por sermos nós mulheres. Mas é uma coincidência? Ou é um reflexo de um sistema que ainda exige demais de nós e acolhe de menos? Nesse café terapêutico, a gente abre espaço para conversar sobre isso, com carinho, com presença, com verdade. Porque falar de ansiedade e depressão é também falar de saúde, de autocuidado, de equilíbrio, de autoamor. É lembrar que não precisamos enfrentar tudo sozinhas. E hoje teremos uma convidada muito especial, que ela já está aqui. Meu Deus, ela aceitou o meu convite. Eu não vou apresentá-la, né? Sejam bem-vindas também a Isabel, a Natália. Ela vai se apresentar, porque essa convidada, ela é uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheci há pouco tempo, tá? E para conversar com a gente, né, sobre esse tema também, eu tenho a alegria de receber aqui essa mulher incrível, que é terapeuta holística, educadora física, especialista em suplementação natural, apaixonada por ajudar outras mulheres a se reconectar com a sua saúde de forma completa. O nome dela é Ladi Jolê. Deixa então eu convidá-la aqui, que ela já está aguardando. Vou ter que fazer uns ajustes aqui, gente. Insta. Ladi, olha, você chegou, o convite. Chegou, ela já está entrando. Deixa eu subir a minha câmera aqui um pouquinho. Eu acho que. Peraí, ainda não. Ah, ela tá tomando uma bebida que eu amo, meu Deus. Ladi, tá me vendo, me ouvindo? Eu não te vejo, mas eu te ouço. Olha, você vai ter que ir na fé, viu? Na confiança, que o Instagram tem disso, minha amiga. Bom, As 4 primeiras lives que eu fiz no Café Terapêutico, eu não vi as minhas convidadas. E foi dessa ó, forma. tranquilo. Vamos embora? Tu me ouve bem, Jana? Eu ouço bem, sim. É um prazer ter você aqui comigo. Eu já te apresentei, mas eu gostaria que você se apresentasse novamente, falasse um pouquinho de você. Jana, a primeira coisa que eu quero dizer é que é um prazer estar aqui contigo, porque eu acompanho as tuas lives, tá? Tu sabe que a nossa relação ela é bem recente, mas eu acompanho e eu vejo que eu trabalho num crescente, mulher. Tu maravilhosa, tu cada vez te expressando melhor nessa ferramenta que é uma ferramenta moderna, mas ela é um desafio para a maioria das pessoas, porque
com essa disseminação de tanto conteúdo, dá a impressão que todo mundo domina, né? Que todo mundo se sai bem, que todo mundo vai bem, que é fácil fazer vídeo, que é fácil comunicar, que é fácil fazer uma live, que é fácil entrevistar. E esse trabalho que tu faz, tu vem tirando assim, ó, cada vez melhor. Cada vez, tu vem assim, ó, me inspirando, Jana, porque É, assim, eu não sou uma mulher digital. é desafiador mesmo, lá de, mas quando a gente tem o propósito, né, que a gente tem aquilo em mente, que a gente descobre o nosso propósito, aí a gente vai enfrentando os desafios, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, a gente tem que começar. O importante é o início. É o início, nunca vai ser perfeito. E assim, eu tenho vários mentores, e um dos meus mentores, que também já é seu mentor também, que é o Bruno Gimenez, ele fala, ele tem uma frase que ela foi uma das frases principais para mim. O capricho é o pai da prosperidade. E quando ele desenvolveu essa frase, né, eu entendi que não. Se eu quero algo que aconteça, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo, se eu desejo muito algo, então faça o melhor com o que você tiver. Faça o melhor com o que você tiver. E depois você vai melhorando. Se você não tem o melhor celular para fazer vídeo, faça com o que você tem. Façam. Então, isso para mim, essa frase para mim, ela é muito significativa, ela é muito importante. E depois que eu falei assim, ó, faça com capricho. O que você for fazer com o que você tiver, faça com capricho, com amor. Aí vai indo. Mas vamos lá, continua, que eu estou gostando de te ouvir. Então, eu sou lá de Jubim, sou aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma coroa de 54 anos. A questão da terapia, ela entrou na minha vida justamente por essa maturidade. Então, coisas foram acontecendo, transformações foram acontecendo, coisas alheias à nossa vontade, né? Porque a gente pensa, Jana, que quando a gente está ali com 30 e poucos, 40 anos, a vida já está mais ou menos desenhada. Eu já estudei, né? Eu já me projetei, eu já tenho planos até para a terceira idade, já tenho planos até para a velhice. Só que muitas coisas são alheias à nossa vontade. E a vida, ela é isso. Ela é todo dia uma novidade, uma caixinha de surpresa. Que nem nós duas hoje aqui. Para mim, isso aqui eu não vou fingir costume, tá? Para mim, estar acordada nesse horário conversando contigo é algo assim, ó, do balacobaco. Eu tô aqui, ó, toda petrificada, no colo, porque aqui tá muito frio no Rio Grande do Sul. O nosso inverno começou forte, eu não sei quem é que gosta do inverno, tem um povo que gosta, que acha chique. Eu sou a do sol, né? Eu sou aquela que rata de praia. Então, assim, para mim é bem complicado. Então, mas estou aqui, tá? E a questão da terapia, ela entrou na minha vida por uma questão pessoal. Mas nessa entrada, eu descobri, vamos dizer, uma vocação, uma tendência que eu já tinha e que ela foi se acentuando à medida que eu fui conhecendo as ferramentas terapêuticas. Então, como a grande maioria dos terapeutas, eu iniciei um processo de autocura, autocuidado, autoconhecimento, que foi o nosso tema da semana passada, né? Sim. Autoconhecimento. Então, veio muito forte para mim essa coisa de, poxa, Lade, eu não tenho irmã mais velha, eu não tenho uma mãe próxima, eu não tenho tia, eu não tenho uma rede de mulheres à minha volta. A melhor amiga também é uma questão distante, eu tenho melhores amigos, eu não tenho uma melhor amiga, engraçado isso, né? Muito. Mas, então ficou assim, eu me senti um pouco desamparada nas questões femininas, e eu tive que buscar fora isso. E é uma coisa que a gente vai abordar aqui hoje, que eu procurei na rede de saúde algumas informações que eu não tive. Eu fui tratada como uma pessoa, é normal para tua idade. Tá tudo bem contigo. É isso aí mesmo. Esse normal, né, que todo mundo fala, não é o normal, né? Não tem nada de normal, né? Olha, já temos aí com as meninas, sejam bem-vindas, todas as meninas que chegaram. Então, Ládia, é interessante o que você falou, né? Porque, assim, entrei, né, para o clã das terapias e toda terapeuta que eu converso, realmente, ela vem como através de uma
de uma procura pessoal, primeiramente, né? E nessa minha descoberta, nessa minha jornada, eu tenho despertado muito para o feminino, entendido que mulheres, elas têm que entender que o quanto é importante se apoiarem, que nós aqui não somos competidoras, né? E é tão forte o poder do feminino, quando a gente está aberto para ele, né? Eu não falo isso de uma forma que hoje está muito, muito chula, né? Da forma que se é falado, mas é tão aconchegante, mulher acolher. E hoje eu me sinto assim, que um dos meus propósitos é me preparar para acolher mulheres e também ser acolhida, porque é importante a gente também estar aberta para esse acolhimento, abrir o espaço. Mas a gente, como, né, eu iniciei a live falando dessa questão da ansiedade, da depressão. Na sua opinião, por que o Brasil lidera hoje esse ranking de depressão e por que as mulheres são a maioria? É até contraditório a gente falar sobre isso quando a gente pensa que a gente mora num país tropical, né? Um país Verdade, tropical, verdade. um país que tem assim, ó, já na natureza, nas suas questões que oferece, né, toda essa gama, toda essa Diversidade. riqueza. É rico, o nosso país é rico, a gente tem o sol muito brilhante, a gente tem tudo muito gostoso, a gente tem as 4 estações do ano, né? Olha eu aqui, ó, eu tô assim me sentindo canadense aqui, ó, entendeu? Toda quentinha. Mas o que acontece? As questões humanas, elas são humanas, elas são nossas, elas andam conosco, independente da geografia, independente do local que a gente está. Mas também o local que a gente está influencia muito. O ambiente, a mulher, para começar, né? tem ciclos. Ela tem ciclos. Ó, tem um dado que ele é muito importante, Jana, que, assim, ó, homens e mulheres, isso é científico, isso é um estudo. Homens e mulheres, até os 10 anos e após os 60 anos, as questões hormonais, homens e mulheres, são muito semelhantes. Até os 10 anos e após os 60. Homens e mulheres são muito semelhantes, isso é uma estatística. Então, quer dizer o quê? Que a mulher, quando ela entra na puberdade, até a menopausa, e a menopausa não é uma coisa que acontece num dia e termina no outro, tá? Ó, eu tô aqui. Menopausa começou, ela não tem hora para parar. Não existe fim da menopausa. Então, essa questão hormonal, ela nos acompanha por toda a vida. Nós somos de ciclos. Durante o mês, nós temos ciclos. Nós somos influenciados fortemente pela Lua. Nós somos influenciados pelas estações do ano. Então, quer dizer, é uma série de coisas que nos influenciam. Então, a gente tem lá a puberdade, a gente tem a nossa primeira menstruação, a gente tem a nossa fase fértil, algumas ainda gestam os filhos, né? Algumas ainda são mães, quer dizer que é outro boom hormonal que a gente sofre. Nós somos cíclicas o tempo todo. Desculpa te interromper, mas eu achei tão interessante que eu também fui ler, até para a gente conversar sobre esse tema. Nós somos cíclicas o tempo todo. E a nossa sensibilidade, não é desfazendo dos homens, é muito maior em todos os sentidos. Como você disse, a Lua, as fases da Lua influenciam a nós, sabe? Olha para você ver o quanto... Isso é muita sensibilidade, não é? É muita sensibilidade e, assim, às vezes as pessoas dizem, ai, quanto mimimi. Eu, como professora de educação física, eu já presenciei na quadra a menina dizendo assim, ó, pro colega, professor, eu tô menstruada, hoje eu posso ficar sentada? E ele disse, não é melhor que as outras. Vai caminhar que passa. Tu caminhar, tu vai aquecer teu corpo e passa. E eu mentalmente pensei cá comigo, que pena que tu não pode menstruar e sentir, saber o que essa menina está sentindo. E eu não pude acolher ela naquele momento, porque eu não posso interferir no trabalho do colega. Então, tem coisas que acontecem nesse nosso mundo, ainda acontecem nos dias de hoje, por isso é importante a gente falar sobre várias e várias coisas Ladi, mas relacionadas. isso é frescura, Ladi.
Isso é frescura. Só porque tá menstruada, você é melhor que as outras, você não quer caminhar? Não, minha filha, vamos movimentar. Isso é frescura. Ladi, vou abrir um comentário aqui que não tá nem no nosso roteiro e me fez lembrar de uma passagem. Graças a Deus, assim, a minha mãe, ela desde nova, ela me deu orientação sexual. Ela não me incentivou, mas minha mãe me orientou. E quando eu menstruei, acho que com 15 anos, ou foi no finalzinho dos 14 ou nos 15. E eu sentia cólicas terríveis. Mas assim, aquelas cólicas que eu vou te contar de torcer. E mais uma vez, graças a Deus, a minha mãe acreditava em mim. E ela me levou em vários ginecologistas. A maioria só sabia me enfiar anticoncepcional. E eu nem sabia, embora minha mãe me dava muita orientação, nessa idade eu não tinha fogo no rabo ainda não, sabe? Mas assim, e os anticoncepcional geravam em mim efeitos colaterais, muitas náuseas. Até que minha mãe encontrou um médico muito abençoado, que inclusive foi meu obstetra, que é o Dr. Paulo Macedo. Ele é daqui da minha cidade, um homem abençoado, que ele foi direto ao ponto. Eu lembro o remédio que eu tomei, endometriose. Foi o que me deu crédito. Porque, olha, eu andava com scalp, naquela época eu andava com uma receita, scalp e ampolas de Buscopan, porque eu sentia cólica antes, durante e depois. Ou seja, praticamente quase o mês inteiro, né? E, então, a hora que começava, eu tinha que correr pro postinho para fazer o Buscopan na minha veia, porque era o que me dava alívio, mas eu vivia drogada, porque isso é droga, né? E esse homem abençoado fez na época um exame, o videolaroscopia, alguma coisa assim, e eu lembro o nome do remédio, inclusive hoje ele não é usado em nesse tratamento mais, mas ele resolveu a minha vida. Eu tomei por 6 meses um remédio que chama ainda, mas eu acho que ele saiu de circulação, Ladogal. E ele foi tão abençoado que ele prescreveu pelo SUS. Então, assim, vários ginecologistas não deram crédito. Só enfiaram anticoncepcional em mim. E eles me faziam mal, não resolviam o meu problema e ainda assim me faziam mal. Né? E isso é assunto para outra live. Eu engravidei com endometriose na primeira, minha filha. Você acredita nos trem desse? Inexplicável, né? Mas tudo bem. Mas eu quis fazer esse comentário, porque realmente, quando se trata, principalmente do ciclo menstrual da mulher, é bobagem, é frescura, é manha. Ah, você é sensível demais. Mas esse sensível não é da sensibilidade, que inclusive também na live passada, na live retrasada, foi até com a terapeuta Paula Amorim, ela descobriu que ela é altamente sensível, que também é um assunto pouco discutido. Então, assim, você é sensível demais, você é xixelenta demais, que frescura, menina. Levanta daí, bora correr, ó, 10 voltas ao redor da quadra. Era dessa forma, né, Ladi? Mas tu sabe, Jana, que eu, assim, ó, por ser da rede pública, né, a escola, uma preocupação que eu tinha, que me vinha na mente, porque foi uma coisa que eu passei, seria, será que essa menina tem absorvente? Então, assim, tem um monte de coisa que passa na cabeça de uma mulher, porque ela é mulher. Eu menstruei com 11 anos de idade, eu fui mãe com 15 anos, eu tenho 54, o meu filho tem 38 anos. Então, assim, ó, eu casei com 15 anos na igreja e com 16 no civil. Eu tive que me emancipar com 16 para casar no civil, porque na época o meu filho foi registrado depois do meu casamento no civil. O meu filho ficou sem registro até eu casar no civil, porque na época constava na certidão de nascimento filho de mãe solteira. E o meu pai falou: a gente não pode fazer isso com essa criança. Então, os avós, na época, se juntaram, né, e nos acolheram para nos dar um destino, eu e o pai da criança, né? Então, quer dizer, a minha vida foi muito
muito precoce, Temos tudo muito precoce. histórias. É. Temos muitas histórias. Ó, tem até um comentário aqui, ó, da Michele. Cada mulher tem suas individualidades e sua fisiologia. E ela também comentou: fazia isso na minha adolescência na quadra. Quem não, né? Acho que a maioria, né, Ladi? É uma coisa que se torna muito comum e os pais, as mães e até as crianças acaba ficando uma coisa naturalizada esse preconceito e essa falta de acolhimento, de apoio. Tá? E aí a desculpa é que a escola escola pública. O sistema público é assim, a escola pública é assim. Por que tudo que é público não pode funcionar, não pode ser melhor? Eu sei que tem algumas pessoas que eu, inclusive, já usei muito o sistema, o SUS, é uma coisa que nós temos aqui no Brasil, que a gente agradece, esse sistema que a gente tem, que nós bancamos, porque a gente paga esse sistema, né? Esse Não sistema, é ele existe porque nós pagamos impostos. Tu é uma contadora, tu sabe o que é isso. A gente acabou de fazer a declaração de imposto de renda, né? Então, nós pagamos um preço alto para ter esse serviço disponibilizado. Ele não é favor para ninguém. Então, às vezes as pessoas se colocam numa condição assim de usar o SUS, tirar de quem tem menos. Não, na verdade, o SUS é para todos, né? Exato. Mas ele não nos acolhe com, às vezes, não vou falar todos, mas os profissionais, os mais antigos, eles não têm essa sensibilidade terapêutica que nós trazemos, né, Jana? Nós, como terapeutas, a gente tem esse acolhimento. É um atendimento humanizado, né? Hoje é isso. Está faltando aquele atendimento humanizado. Né? A gente tem que parar de ser robô. Ladi, na sua concepção, quais são os sinais que o corpo da mulher costuma dar quando ela está sobrecarregada emocionalmente, né? E que muitas vezes é ignorado? Os sintomas, eles são muito parecidos com outras questões. Então, é muito importante que a pessoa se observe, se conheça. O profissional procurar, faça uma boa anamnese. Tu tá me ouvindo bem, Jana? Estou te ouvindo perfeitamente. Faça uma boa anamnese. Tanto nós, terapeutas, quanto outros profissionais da área da saúde, é importante essa questão para identificar. Por quê? Porque tem alguns sinais que eles são sutis e que nós vamos nos acostumando com eles. Por exemplo, unhas fracas, queda de cabelo, dificuldade para dormir. Tem coisas que são relacionadas à ansiedade e outras coisas são relacionadas à depressão. Alimentação, por exemplo, na ansiedade também, né? Alimentação. Na ansiedade, normalmente a gente tem a dificuldade de concentração, dificuldade para dormir. Na ansiedade. Na depressão, a pessoa já meio que se fecha num casulo. Normalmente, quem está com depressão dorme demais, é antissocial, não quer o convívio, começa a criar situações para se isolar socialmente. A questão da higiene do corpo também. A pessoa já começa a criar situações. A mulher, vamos sempre falar na mulher, já não quer ir num cabeleireiro, já não quer pintar uma raiz, já não quer fazer uma unha. Ela demonstra fisicamente. As pessoas próximas, se observarem a mulher, se observarem aquele ser ali... Tem alguma coisa errada. Vai perceber. Mas esses sintomas, eles são muito parecidos com outros sintomas. Por exemplo, a menopausa, ela é igual. Ela é igual. A perda da memória. Não é assim, não é que tu perde a memória de repente. Tudo vem gradativo. E a gente começa desde a visão. A perda da visão também pode ser um sinal da ansiedade e da depressão também. Mas aí a gente diz o quê? É normal, depois dos 40 começar a usar óculos, é normal. Essa questão, essa mudança hormonal, tudo é normalizado, tudo fica normal. Os pensamentos, as neuroses, que são muito femininas, isso é um detalhe muito importante, Jana. Os homens não funcionam como nós. Vamos dizer, esses pensamentos ruminantes que a gente tem, eu sempre brinco com as minhas clientes que é quando a gente vai lavar a louça. Tá lavando a louça e a cabeça velha tá... O homem não tem isso, mas não é porque o homem lava menos louça. Não é dele.
Não, Eles não o homem quando senta no sofá, isso, gente, não é uma crítica ao homem, não, pelo amor de Deus. Mas o homem, quando ele senta no sofá, ele verdadeiramente senta ali de corpo, alma e presença. Coisa que a gente, mulher, a gente tem dificuldade de presença com nós mesmos. Presença, Ladir, sabe? Nem num banho, num santo banho, aquele banho assim, ó, hoje, como se diz, as mulheres que andam escovada tem que colocar a touquinha no cabelo. Quem não gosta de molhar o cabelo, coloca. Mas o dia daquele banho abençoado, que você vai deixar o chuveiro cair da cabeça aos pés, que era um momento que, de repente, poderia até colocar uma música, seja uma música clássica, ou seja o que for, o tipo de música que gostar, não importa. Que ali ou você vai meditar caladinho, ou você vai dançar, liberar, né? A gente não se permite. Às vezes a gente até programa, não, quando eu for tomar um banho, eu vou estar em presença. Não usa esse termo, né? Que acaba que é um termo mais técnico, mas quando eu for tomar um banho, eu quero relaxar, quero botar a música. A gente esquece, porque a cabecinha da gente não para, não. Fica, a visão que eu tenho é aquele tanto de engrenagem girando, engrenagem, manivela girando o tempo todo, assim. E uma coisa que eu queria até apontar, porque a depressão, a maioria das vezes, a gente realmente se fecha no casulo. Mas eu já vi casos lá de que a pessoa, ela agita além do normal. Aí ela já enfia a cabeça, seja num trabalho, seja até em trabalho voluntário, mas daquela forma assim que ela esquece-se dela completamente, né? E se ela conseguisse ficar 24 horas por dia ligada, porque também é um refúgio, né? Isso também é um refúgio. Por isso é importante essa anamnese, essa conversa, né? Porque a terapia mesmo, que é a nossa área, ela se dá na conversa, em perceber a sutileza das coisas, em realmente fazer com que aquela pessoa se abra e nos conte particularidades ou talvez coisas que ela às vezes nem use pensar. Às vezes vem aquele pensamento Sim, perturbado e a pessoa se recusa a pensar, ela tenta fugir daquilo ali, né? Ela pensa numa chaleira fervendo, ela pensa num, sei lá, qualquer coisa. será que eu desliguei o Mas fogo? Tinha uma panela no fogão, será que eu desliguei? Meu Deus, eu deixei o computador ligado, né? E é complicado. E isso tudo que a gente conversou até já respondeu uma pergunta, né? Porque assim, a gente consegue diferenciar, por exemplo, igual você citou, um sintoma de TPM, um sintoma de menopausa, com um sintoma de ansiedade e depressão, realmente é através da amnésia, né? Da conversa, da escuta ativa, que é muito importante. Eu falo que o nosso país, hoje, em nosso país, e aí eu não vou falar não só das mulheres, mas das pessoas em geral, nós estamos carentes de verdadeiramente conversar, falar. Embora hoje temos assim inúmeros meios de comunicação, né? O WhatsApp facilitou bastante a vida profissional, aproximou, né? Mas ainda assim, eu sinto que hoje as pessoas estão carentes de conversas profundas, conversas reflexivas, sabe? Eu sinto muito isso, Lade. Eu não sei se você pensa dessa forma, se você já, né, reparou isso, mas as pessoas realmente estão carentes de conversa. Jana, uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas, não foi de uma, não foi de duas, várias e várias já disseram assim, ó. Eu não gosto que me liguem. Para que chamada de vídeo? Por que não manda uma mensagem? Então, eu acho que esta ferramenta, ela vem nos auxiliando muito, porque eu sou do tempo do 386, tá? O computador. Na minha cidade, eu era uma das poucas pessoas que sabia mexer no computador quando surgiu o computador. Eu Que a gente usava para também. fazer folha de pagamento. Fazia folha de pagamento, era um programinha que vinha pronto ali para a gente fazer. Tinha que revisar cada um depois para ver se o computador calculou certo.
Mas enfim, eu sou dessa época. Então, para mim, o computador, a internet, ela sempre foi uma ferramenta de comunicação. Nunca foi uma prioridade, mas uma ferramenta. Teve uma época que eu tinha vontade de mandar e-mail e não tinha para quem. As pessoas não tinham um computador, né? Sim. Então eu escrevia textos, eu escrevia coisas, eu guardava coisas lá na memória para mim, entendeu? Coisas que eu achava legal. Eu sou do tempo do filtro solar do Pedro Bial, que quando ele lançou o filtro solar, Ah, né? você lembra disso? Eu tenho esse vídeo. Eu tenho um link desse vídeo guardado, lindona. Eu sou dessa época, então eu queria mandar para alguém, eu não tinha para quem mandar, porque as pessoas não tinham a ferramenta computador. Mas o que que acontece? Eu acho que o WhatsApp, ele veio, o WhatsApp e outras coisas, Instagram, tudo mais, é muito bacana, mas tem pessoas que acham que isso substituiu a comunicação, realmente. Exatamente. As pessoas não querem atender o telefone. Bom, eu tenho um exemplo em casa. Se eu fizer uma chamada de vídeo pro meu filho, ele me manda uma mensagem: por que tu tá me fazendo chamada de vídeo? Ele acha Idem. que eu apertei no botão errado. Aham, E eu digo: filho, eu quero te ver. Quero ver tua carinha, eu isso. quero te ver. Pra que, Lade? Lade, cai na real, sabe? Que mundo que tu tá? Então, a minha mãe mesmo, minha mãe não gosta de chamada de vídeo. A minha mãe quer mensagem no WhatsApp. A minha mãe tem 82 anos. Então, quer dizer, as pessoas não estão usando com sabedoria a ferramenta. Porque isso que a gente está fazendo, Jana, embora que eu não esteja te vendo, mas tu está me vendo, as pessoas vão nos ver conversando, as nossas Sim. expressões, né? Como a gente fala, como a Ex- gente comunica. É Eu não porque a comunicação gosto não de é me só ver. no falar também, é a forma que você. São seus olhos, as suas expressões faciais, a forma que você movimenta a mão, tudo comunica, né? E, Isso, isso. então, eles não estão realmente usando com sabedoria. E assim, mediante tudo isso, em que momento a mulher, né, a mulher, vamos falar da mulher, ela deve buscar ajuda terapêutica? Tem algum sinal de alerta mais forte? A Jana, o Conceição, deixa que eu só que eu falar um oi aqui. Oi, Conceição, que legal você tá aqui na live, lindona. Tô com saudade de você, viu? Quero te ver aqui amanhã, mas é saudade mesmo. coisa Olha, boa, né? Libério, seja bem-vindo, Libério. Pronto, já dei meus oi. Jana, sim, amiga, a live é tua, eu tô aqui de convidada, A live tá? Mas assim, ó, é nossa, lindona. o que que acontece, Jana? É como eu te falei, assim, ó, como eu me percebo, como a gente sabe quando o corpo não tá bem. Tu não tá indo aos pés como deveria. Tu te sente inchada, tu tem um mal-estar. É físico, Jana, sempre é físico. Por quê? Porque as doenças emocionais, elas se manifestam no nosso físico. Isso. Então, a gente se percebe, tu percebe, amiga, quando algo não tá bem, aquele refluxo, a azia, a queimação no estômago. Não, eu não tô bem. Toda vez que eu como isso me faz mal. Não, toda vez que eu como nesse horário. Não, toda vez. Tu percebe, e aí tu começa a criar rituais para fugir daquilo. Eu não vou A gente comer se depois da. silencia. É igual eu falei no início da live, a gente se silencia, a gente ignora. A gente não ignora o outro, mas a gente se ignora. Numa das lives que eu fiz, em uma conversa com uma outra terapeuta, eu não me recordo quem foi. Eu acho que foi com a Natasha. A gente se pergunta, a gente esquece, a gente nem se lembra mais a cor que a gente gosta, a comida que a gente gosta. Isso é Porque a gente triste. fica. A gente fica muito. É que eu assim, ó, eu tô numa fase da minha vida que aqui é eu e o marido. Então, assim, a gente se percebe muito. Eu tô numa outra fase da vida. Então, eu entendo aquela mulher que ela acorda de manhã. Hoje quando eu acordei, amiga, 5 da manhã, o marido ficou dando risada achando que eu não ia cumprir com a tarefa, tá? Ele achou assim, ó. Eu falo assim, Eu botei você vai dar o bolo. aí eu te digo assim, ó, como eu não me estressei e como eu não fiquei ansiosa? Como que eu não fiquei ansiosa? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu usei as ferramentas. Eu tenho que acordar cedo, eu vou botar para despertar. Eu vou botar um despertador? Não, eu vou botar 3. O compromisso é sério, porque se um falhar, eu tenho mais 2 na retaguarda. Então, quando eu fui dormir,
eu fui dormir tranquila. Eu pensei, eu tenho que acordar às 5, eu vou ter Você que estava dormir mais cedo. amparada. Você se Como que eu sentiu vou, amparada. como é que eu vou dormir mais cedo se eu tenho o hábito de dormir à meia-noite, vou acordar às 5? Como é que o Você meu vai para corpo a vai cama, querer você dormir mais não vai cedo? dormir, não adianta. Você vai para a cama, você não Que vai dormir, vai ser pior, porque aí você fica ansiosa. E ficar você falou uma coisa ruminando. muito importante. A gente tem que aprender a se conhecer e se aceitar como é. Se aceitar, mas se você puder e quiser ir melhorando e mudando hábitos, tem que entender que ele é gradativo. É claro que você pode mudar um hábito, você pode desenvolver um novo hábito, não tem problema. Por exemplo, eu sou matutina. Eu sou matutina. É, eu não acordo com despertador, embora hoje eu até parei de colocar, mas é 4:30 da manhã, 15 para 5, eu estou despertando. Só que tem uma coisa, a hora que vai dando 7 horas da noite, o meu corpinho vai falando assim, ô Jana, porque eu janto, eu sou uma pessoa que janto, né? Eu sou acostumada a jantar. Eu gosto de lanche? Gosto, mas é de vez em quando. Eu gosto, mas os lanches que eu gosto, assim, é aqueles lanches nada saudável, que é aqueles hambúrguer e tal. Mas eu janto, eu tenho que jantar. Então, 7 horas o meu corpinho está assim. Ô, bonita, você não tomou banho ainda? Não, porque normalmente eu gosto de tomar banho entre 5:30 e 6 horas. Como eu sou autônoma, né? Então, eu tenho esse privilégio. Mas, né? Aí é assim, ô, lindona, bonita, vai tomar seu banho, bonita, porque, ó, tem que encher o pandu, pra você já ir desligando, entendeu? E mimir, ir pra cama. Mas é que o que que acontece também, e é isso que tu falou. A gente tem o ciclo circadiano, né? Que ele dura mais ou menos 24 horas. Eu sei do meu ciclo. O que que eu fiz para enganar o meu ciclo? Quando eu acordei no domingo de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi botar a cara onde? Na claridade. Dizer, ó, tô acordada. Cedo da manhã, tô acordada. Para o meu ciclo diminuir. Sim, Então, mesmo que tu volte depois pra cama, não é mais a mesma coisa. Tu vai lá e bota a cara na claridade, assim, ó, tu bota a cara pra fora da janela e tu sim. diz, aqui, olha, pra te ter uma ideia, amiga, a gente tá conversando aqui, não amanheceu o dia ainda. Aqui já clareou. Não, Você não aqui tá eu tô no vendo? escuro. Aqui tá tudo escuro, sabe? Tá, só vejo as luzes lá de fora da casa acesa. Então, o que que acontece? Eu acelerei o meu ciclo circadiano e ontem eu fui me preparando. O que que eu fiz à noite? Eu fiz uma sopinha, eu preparei um chá, eu fui me recolhendo, eu fui dizendo, vamos lá, corpo, vamos se organizar, que hoje tu vai dormir mais cedo. Tomei meu magnésio de malato, 2 cápsulas à noite, porque ele me relaxa a minha musculatura e ele me ajuda a dormir. Então eu Quero essa suplementei dicasinha depois, viu? Lá no privado. mas essa aí, essa é uma coisa, o magnésio de malato, ele anda comigo, e quem me conhece as minhas clientes do meu programa de emagrecimento e as pessoas das minhas relações, poucas não tomam magnésio de malato. Poucas não Ah, no tomam. final eu Porque quero que eu você fale do seu programa, viu? Eu quero que você faço conta todo para. mundo tomar. Não, que bom. Então, no seu entendimento, como as terapias naturais, integrativas, podem ajudar as mulheres com ansiedade? Se é que se pode ajudar, né, a Nossa, enfrentar a ansiedade e depressão com mais leveza. nossa. O que que acontece? A terapia, ela nos dá o autoconhecimento. Falar em autoconhecimento é uma coisa muito abrangente, mas quando a gente se conhece, que é o que eu estou tentando dizer agora, eu me conheço. Eu sei quem é a Laide. Eu posso amanhecer de festa e no outro dia ir trabalhar. Como que eu faço? Como é que eu me preparo? Onde é que dói? Onde é que tá ruim? Onde é que não vai ficar bom no outro dia? Eu me conheço. Então eu sei como eu me preparo para as situações. E eu assim, ó, super bem. O meu maior medo hoje era não conseguir raciocinar de manhã. Eu pensei, meu Deus, será que o Tico e o Teco vão ligar? Eles ligaram super bem. Tranquilo, tranquilo, tá tudo bem. Você está normal, Então, viu? o que que acontece? Quero te dizer que você está normal, viu? Né? A terapia, ela nos dá isso, ela nos dá o autoconhecimento e esse autopoder. Poxa, esse carro é meu. Esse carro que me conduz por essa vida, ele é meu. É minha obrigação conhecer, dar manutenção, cuidar, zelar por ele. Nossa, E
E o carro, quando eu digo, é tudo, Jana. É tudo, não é só a Sensacional o que você está parte falando. física. É o Sensacional. emocional. É o emocional, é tudo. Ó, eu cheguei a me arrepiar quando eu falei. Eu acho que o Espírito Santo falou lá de aí a frase que tu tinha que dizer hoje, porque eu sempre peço para o poder espiritual que ele me ilumine, que ele me dê a palavra certa. Hoje ainda acendi as minhas Tá velas aqui para amparada minha Nossa Senhora pela Jesus mãezinha do céu aí, que está me cuidando, dá, com esses lindos girassóis. Tá. me dá, me dá uma palavra, porque sempre, Jana, a gente vem com essa intenção. Se a gente resgatar e der luz a uma pessoa, a nossa missão já se cumpriu. Então, é sempre isso que eu Exatamente. peço. E a terapeuta, ela traz isso. A terapeuta é uma coisa meio mística para alguns, porque uns acham que é espiritual, outros acham que sei lá, é místico, né? Parece que todo mundo é meio feiticeira, parece que a gente, como diz uma colega nossa, todo mundo é meio bruxona, parece que a Meio gente é meio bruxona, ou bruxa, bruxona e que a, meia. que a gente entra na cabeça das pessoas. Não, a gente se abre para o outro, a gente recebe o outro. E quando uma pessoa vem com uma debilidade, com um problema, um desvio, porque às vezes a gente pega pessoas até com desvio de caráter, com desvio de conduta, com desvio de moral, vamos dizer assim, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas as Não. pessoas vêm dentro daquilo que nós somos, dentro da minha conduta. Eu reconheço uma pessoa quando ela vem com desvio. A gente não tenta mudar o outro, a gente escuta, a gente acolhe e a gente tenta dar um caminho para essa pessoa que ela se perceba e que ela diga, tá, isso que eu tô fazendo não é legal. Como é Uhum. que eu faço melhor? Aí que entra a terapeuta, aí que entra esse autoconhecimento, é a numerologia, é um tarô dando um São as norte. cartas, é a radiestesia, né? Enfim. E E nós com essa ferramenta que a gente tem maravilhosa, que é dando, que é dando essa força energética. É a pessoa acreditando em si mesma. Porque a terapia que nós trabalhamos juntas, né, Jana, que é uma coisa que nós temos em comum, essa nossa sim, prática terapêutica, ela dá essa força, ela é imediato. É imediato. Eu digo que é imediato porque a primeira vez que eu fiz foi online, guiada por Patrícia, e eu fiz com ela e eu fiz mentalmente, sentada mentalmente, e me tirou com a mão uma dor emocional que eu estava sentindo. E eu essa terapia ela é isso. sensacional. É. Eu falo que E foi aí que ela é ela sensacional, porque ela não, nem sempre vai curar aquilo que busca, né? Aquela cura que se busca, aquela cura emocional que se busca. Nem sempre ela, às vezes ela vai curar de primeira, mas na primeira sessão ela já traz um alívio, mas tão é que como nós trabalhamos com a energia, né? Então a pessoa está trabalhando. Às vezes aquela pessoa ela não tem esse hábito de mexer nesse campo energético. Ela não tá para a isso. maioria das Ela pessoas não estão abertas para isso. então à medida que a pessoa vai aceitando aquilo que ela tem esse poder. Não é eu, não é a Jana, não é ninguém que tem esse poder, é a pessoa. À medida que ela aceita que, nossa, mas realmente eu consigo cuidar de mim. E os meus pensamentos cuidam de mim, a minha respiração, a minha alimentação, né? A banana para ansiedade, ela é ótima. As pessoas não sabem. Então, o que eu como é a água. A água. Eu sou a pessoa que martela na água. A pessoa desidratada, ela é doente. Ela é doente Nossa, emocional, ela é doente física, ela é doente de tudo. E não vem me dizer, eu preciso de pouca água. Não, querida, tu já virou uma uva passa e tu não sabe. Tu precisa, todos nós precisamos. A lua, por que ela nos influencia? A lua não influencia as marés? E o nosso é corpo porque tem a quanto por maior cento parte de do nosso água? corpo é água. Como é que a gente não vai ter influência da lua? E como que eu não vou dar água? E uma coisa que eu digo, e eu vou dizer aqui agora, e talvez choque as pessoas quando ouvirem agora. Agora eu vou dizer uma coisa bem ruim. Então fala. Quando a gente não dá água para o nosso corpo, Jana, ele busca. E tu sabe aonde que ele busca a água? Não. Nas nossas fezes. Fezes. Oh, Nós meu somos Deus. irrigadas, nós somos irrigadas por água de merda. Não sei se pode dizer, Não né? pode Mas falar. enfim. Nós somos irrigadas por essa água quando a gente não dá água para o nosso corpo. Eu falo isso para as minhas clientes. Fofa, tu não quer tomar água, tu não toma. Porque tem gente que diz assim, ó, Ládia, eu não tomo água porque eu incho. Olha a mente.
Eu não tô. Na verdade, ela tem tanta toxina no corpo que a gente precisa da água para lavar o corpo. A água Sim, lava, a água limpa. Se eu água. não der água, se eu não der água para o meu corpo, eu cada vez me intoxico mais. E esse corpo vai buscar água em algum lugar. Aí ele busca na pele, ele busca no cabelo, ele busca nas fezes, ele busca nas vísceras. A gente vai virando uma uva passa, Jana. Lati, Então, eu até uns 4 anos atrás, eu bebia muito pouca água. E essa pessoinha aqui já está indo para os 47, porque eu já passei da metade, que eu sou de outubro, então estou indo, né, como se diz, os 47. Então, veja bem, até 4 anos atrás, eu não bebia quase nada de água. Quase nada. E o pouco de líquido que eu bebia tinha refrigerante. O que que acontece? E eu sempre fui entupida. O meu intestino funcionava era 2 vezes por semana, e vou te falar, era com muito sacrifício, era muito sofrido. Menina, depois que eu passei água, a beber água de verdade, ou meu intestino funciona todos os dias. E eu não preciso apelar, por exemplo, para ameixa, para o mamão. Eu como, igual, ó, meu café da manhã real é esse daqui todos os dias. Isso aqui não é porque eu estou fazendo um café terapêutico. Graças a Deus, uma das coisas que eu sou realizada, que eu implantei na minha vida tem mais ou menos uns 2 anos, é me propor a sentar para tomar um café da manhã. Então, se eu tenho um compromisso, eu levanto mais cedo. Mas o que eu me proponho todos os dias é picar uma porçãozinha de fruta, ter o meu cafezinho, ter lá, seja lá o meu bolinho, ou o meu biscoitinho, a bolachinha, um queijinho, e sentar. Eu sento para tomar o meu café da manhã. Então, eu acordo mais cedo. Mas eu não, assim, eu como um mamãozinho, mas não é nem apelando para o intestino, porque depois que eu passei a beber água, olha, foram inúmeros benefícios, mas o principal foi meu intestino, né? Tem até um comentário aqui, ó, sobre água. Deixa eu pegar aqui o comentário. Bom, Santo Deus, aqui, ó, é a fitodinâmica, eu esqueci o nome da terapeuta. Ai, meu Deus, desculpa, é a Fabiana. Fábio. A Fábio. A Fábio falou assim: Santo Deus, eu tomo pouca água. Eu esqueço. Não esquece, lindona. Olha, arruma um jeitinho. Eu vou dar uma dica. Ó, a minha dica é o seguinte: tem gente que não gosta de água gelada. Essa mineira aqui gosta de água gelada. Essa mineira aqui, ela é louca, gosta de água gelada. Então, o que essa mineira faz no dia a dia? Independente se eu vou trabalhar fora de casa, né? Porque eu dou consultoria também, ou se eu estou em casa, eu tenho as minhas garrafinhas. Então, eu encho um pouco assim, um pouco a mais da metade de água, coloco no congelador. Eu não sei se isso é saudável, tá, Ladi? Mas foi a forma que eu encontrei. Coloco no congelador, elas congelam e pedem. Se eu saio para trabalhar fora de casa, então eu tenho a minha merendeira, onde eu ponho a frutinha, né, e ponho as minhas garrafinhas de água congelada. E complemento, quando eu vou almoçar, se eu fico o dia inteiro fora, ainda eu compro mais garrafinha mineral, porque eu sou meio cismada com água, sabe? Eu não tomo água em qualquer lugar, não. Principalmente se a água estiver na geladeira e não fui eu que enchi. É coisa minha, gente. É coisa minha, tá? Isso aqui é coisa mulher nojenta que eu sou. Mas aí é assim que eu faço. E em casa eu também. Aí em casa eu já encho a garrafinha também um pouquinho maior, congelo. E aí, por exemplo, de manhã, o meu ritual de manhã. Eu já acordo com a água na cabeceira, tomo a minha água, faço a minha higiene, faço a minha oração, minha auto-aplicação de aramás. Quando eu desço para a cozinha, eu já vou lá no congelador, já pego a minha garrafinha, completo com água, e ali eu tenho água geladinha. Aí eu não tenho desculpa de estar sentada e ter aquela preguiça de pegar água. Eu tenho minha garrafinha lá com água e vou bebendo água. Acabou a garrafinha, desço, pego outra garrafinha e tenho água fresquinha o dia todo. É assim que eu faço.
Isso que tu falou, Jana, do teu café da manhã, isso é qualidade de vida. Quando a pessoa chega num estágio da sua vida que ela se permite se organizar para tomar o seu café da manhã, que ela se permite fazer rituais de autocuidado, eu costumo dizer assim, que é o auge da maturidade, porque daí tu realmente tu tá vendo qualidade de vida nos detalhes, porque tem gente que tá correndo atrás do rabo a vida inteira e não sabe o que quer, sendo que a verdadeira felicidade ela é nos detalhes e a Sim, vida ela se faz no dia a dia de 24 em 24, como o AA. Só por hoje. Só por só hoje eu vou me por cuidar. hoje. Só por hoje eu vou ser feliz. Só por hoje eu vou me permitir. Só por hoje. De 24 em 24 horas. Mas tem gente que cria essa ansiedade porque quer pensar lá na frente. Quer pensar Esquece no futuro. do agora. Quer pensar no que não tem, quer pensar no que vai ter, quer pensar no que, fulana já conseguiu, eu não consegui. A pessoa cria um ambiente de ansiedade, a pessoa cria um ambiente inadequado, porque ela não aceita o hoje e o agora, ela não aceita o que ela tem e ela não tira o melhor do que ela tem, naquele momento. Eu já fiz Eu isso. também. Eu moro num paraíso, eu moro no paraíso. Eu moro no paraíso. Tudo foi. Não vou, assim, pós-pandemia, houve uma mudança radical na minha vida. Eu faço coisas por opção. E tem algumas pessoas que dizem assim: ai meu Deus, mora no interior. Ai meu Deus, produtora de pitaia. Ai meu Deus, tu poliniza flor por flor. Como se aquilo fosse um sacrifício. Isso pode ser um dia uma outra conversa nossa. É Como uma se fosse um escolha sacrifício as minhas sua. rotinas. É uma escolha, é Não uma é uma escolha. opção que a vida te. Quer dizer, na verdade, a vida não impõe nada a ninguém. Quem Não, impõe somos as nossas limitações. Mas é uma escolha sua. É uma e é, escolha. Como você poderia ter escolhido estar numa capital, num apartamento e feliz, porque não tem. Gente, cada pessoa com sua essência, com suas fases. Né? E é isso, a vida inteira eu tomei café naquela loucura. Eu falei, não, eu não quero mais tomar café na loucura. Se eu tiver, então, que acordar 40 minutos, uma hora mais cedo, para me preparar o meu café, eu quero. Me dá prazer, é o meu autocuidado, é o meu momento. E é isso que as pessoas, que é importante, as pessoas, as mulheres, procurar fazer, ter o seu momento. O mínimo que seja. Isso é muito e, importante. Ladi, e ainda. pode Oi. falar, pode falar. Ainda falando assim, ó, bem rapidinho, sobre a questão do autocuidado, sobre a questão de como se ajudar, como se amparar. Eu falei dos pequenos rituais, um chazinho, essas coisinhas, o chá de camomila, ele é calmante. A aromaterapia, ela traz muito disso também. A pessoa, quando ela procura florais de bar, para ansiedade, o floral de bar ele é o remédio da alma. Então, quer dizer que tem muitas ferramentas que as pessoas não procuram, Jana, porque não conhecem. Então, quem é que elas têm que procurar? Um terapeuta. Eu tenho uma colega do Rio de Janeiro, que ela é consteladora, e toda vez que ela tem que recomendar óleos essenciais e florais de bar, ela fala comigo, o terapeuta aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma parceria que a gente se ajuda, e ela lá no Rio de Janeiro, ela tá dando florais de bar e óleos essenciais. Não porque lá não tenha, mas porque ela conectou também comigo. Então, Sim, estas ela confia no seu conexões trabalho, ela gosta é, do seu trabalho, ela conectou com você. é isso que as pessoas têm que se abrir um pouco mais. Lá naquele grupo que a gente tem, o portal terapêutico, que tem um monte de terapeuta postando todo dia uma novidade, nós temos lá mais de 200 pessoas hoje nos ouvindo, e talvez alguns não tenham entendido realmente a essência daquilo, Sim. o quanto aquilo é rico, mas muitos já entenderam. Aquilo não é uma E tem escolinha. tirado aproveito, né, ali, porque são Sim, conteúdos gratuitos, sim. práticas gratuitas. Ali a gente tem numeróloga, taróloga, pessoa que trabalha com radiestesia, consteladora, temos educadora física, nutricionista, terapeuta hora-massa, terapeuta, acho que fitoenergética. Enfim, gente, eu quero aproveitar que a Ladi falou e fazer um convite para vocês. Nós temos um grupo que chama Portal Terapêutico. Esse grupo é um grupo
que pode entrar qualquer pessoa que tem afinidade com terapias ou que tem até curiosidade, né? Às vezes a pessoa não conhece nada disso. É um grupo que não tem vínculo religioso. Então, ali pode entrar pessoa de qualquer religião. E, assim, quem não conhece, entra para conhecer. Se não gostar, tem toda a liberdade de sair. Ali de segunda a sábado, uma terapeuta vai cuidar do portal. Hoje, quem está cuidando do grupo é a Ladir, né? Ela vai estar conosco o dia todo. E o que eu vou fazer? Na legenda, tá, Ladir? Na legenda, que essa live eu vou deixar ela gravada aí, mais ou menos 48 horas ou uma semana. Eu vou deixar nos comentários o link para entrar no grupo do WhatsApp. Tá combinado, Ladir? Vou deixar o link, aí eu convido vocês a entrar lá e conhecer as terapias que nós oferecemos, tá? Ele é gratuito e, olha, quem já acordou para isso tem tirado proveito do grupo, porque sempre tem sessões gratuitas de Aura Master, tem... não vou falar não, tem que entrar lá para conhecer. E a Ladir, ideia... e a ideia, pode complementar. A ideia primordial do grupo é desmistificar a terapia. Então, se você tem curiosidade, ou eu não sei se eu ia gostar, entra lá no portal para entender o que é uma terapia e saber aonde você pode se apoiar. A ideia, na verdade, ela é essa: desmistificar, popularizar, vamos dizer assim, que as pessoas vejam na vida prática de que forma a terapia pode me ajudar. O holismo, esse olhar holístico, né? Que na verdade a terapia holística é uma forma de ver, a gente vê a pessoa no todo, o físico, emocional, espiritual. Então existe um apoio no todo. Então tem um combo de coisas lá que podem te ajudar. E a nossa ideia sempre é diversificar os terapeutas o máximo possível. A gente levar todas é impossível, porque são muitas ferramentas, né? Mas o máximo de ferramentas para que as pessoas entendam o que é aquele lugar, o que é a terapia, como é que eu trago ela para minha vida, no senso prático, para estar aqui às 5 da manhã, 6 da manhã, faceira, conversando e transmitindo. Parceira, gostei do parceira. Olha como a terapia faz bem. Eu nem sabia que podia fazer isso, gente. Eu me descobri uma nova mulher hoje. Tá vendo? A gente pode muito mais, né? Quando a gente se conhece e se permite também. É muito importante ter a permissão. Ô, Ladir, eu quero dar uma dica final, tá? Eu sei que a gente está encerrando. Sempre que a gente for fazer algo, é bom a gente zerar uma fatura, né? É bom zerar, começar do zero. Como é que começa do zero? Dentro da minha especialidade, tá? Que eu trabalho com a suplementação, através da análise de exames. Então, não é uma coisa da minha cabeça, mas eu pego um exame de sangue, eu faço uma análise e vejo quais são as deficiências. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer exame, não precisa fazer exame de sangue, não faça nada. Eu sempre recomendo zerar essa tela, que é desparasitar, detoxificar o organismo. Então, dá uma mão pro teu fígado, dá uma mão pro teu corpo, tira um pouco das impurezas do teu corpo. Tá? Principalmente quem tem animais, quem tem pet em casa, é importante desparasitar pelo menos a cada 3 meses, que não é uma prática comum. Tá? A gente tem muitos parasitas, a gente tem muitas coisas no nosso corpo e eles dão sinais. É a coceira no ouvido, é a rinite, sinusite, alergia na pele. Às vezes é só parasitas em excesso que a gente tem, que é normal, né? É normal a gente ter esses agentes internos. Mas as pessoas não têm o hábito de desparasitar. Então, é importante. Deixa eu te falar, você deu uma chacoalhada aqui agora, porque eu faço isso com os meus pets. Eu faço esse processo com eles, mas aqui, e essa pessoa aqui? Então agora eu vou passar a fazer comigo também, porque eu faço isso com os meus meninos aqui. Isso. Mas assim, nós já temos veterinários que têm, clínicas veterinárias que tem esse protocolo que eu aplico, que já tem essa preocupação com o ser humano também. Importante. Então, quando o papai e a mamãe vão lá levar o seu bebê, eles já dizem, e para ti? Vamos lá que eu já vou te passar. Então, já está incluído dentro. Eu tenho, inclusive, colegas que fizeram essa especialização comigo da área da veterinária. Dentistas que suplementam antes de fazer qualquer procedimento
dentário, implante principalmente, eles fazem toda uma parte de suplementação para fortalecer os ossos, para te aceitar aquele tratamento melhor. Então, existe uma vertente de profissionais que já trabalham com a suplementação natural para ajudar o nosso organismo a enfrentar aquela batalha. Anestesistas, cardiologistas, nossa, tinha lá junto comigo profissionais de todas as áreas fazendo. E tem, né, que buscam essa informação da suplementação natural, que é uma coisa assim. Mas antes de falar de repor ferro, repor B, repor C, repor D, eu digo, limpa a tela. Tem que limpar a casa para o novo entrar, deixar sair aquilo que não tem mais serventia, que não presta, para dar espaço para o novo, que imagina. E realmente, se você não faz esse processo de desparasitação, você vai queimar energia à toa, você vai queimar vitamina à toa. Ladinha, você acredita que a gente já está com 1 hora de live? Eu acredito, eu vou deixar o protocolo da desparasitação disponível para ti, Jana, para quem fizer contato contigo através da tua live e tiver interesse em fazer a desparasitização, vai ficar um presente para os teus ouvintes, daí o pessoal que já acompanha teus seguidores. Sério? Tá? Aí a Lade vai passar o protocolo, tá? Inclusive então, para ti, tu vai fazer. Tá, eu vou fazer também. Então, olha, quem está assistindo ao vivo, quem for assistir a gravação, a nossa querida Lade vai disponibilizar esse protocolo de desparasitização, que eu também vou fazer, e quem quiser vai me chamar no privado e me pedir que eu vou estar passando esse presente. Ai, que delícia ver desse chimarrão aí, lindona. O ano passado eu fui para o sul e eu aprendi a tomar essa bebida maravilhosa, deliciosa, e aprendi também a preparar. Querida, a gente teria muito assunto ainda para hoje, mas agora você vai correr lá para o portal, né, para o grupo Portal. Gente, quem não está no grupo, entra lá no portal, que quem quiser continuar aí, está com a Lade hoje, ela que está no comando lá, entregando o melhor para ela, né, dentro das ferramentas que a gente tem, né, Então, eu convido vocês, essa live eu já vou baixar ela aqui no meu Insta. Lade, eu vou te colocar como colaboradora, se você quiser também publicar, se não quiser, fica à vontade. Mas nos comentários eu vou deixar o link para quem desejar entrar no grupo do WhatsApp e dar uma espiadinha lá no portal. É muito bem-vindo, né? Olha para você ver, ó, a Fábio falou que informação preciosa. Preciosa, gente, que ó, é ouro em pó, tá? Isso não é conversa, não é conversa fiada, não. É realmente ouro em pó. E quem quiser mais, é só entrar lá no portal. Tá começando a clarear o dia aqui, Jana, tá a coisa mais linda. Como é que é? Tá começando a clarear o dia aqui pra mim, tá a coisa mais... Eu não vi amanhecer o dia fazia muito tempo. Agora, hoje... Ai, você vê, ó, tá vendo? São presentes caindo do céu. Agora, quem vai finalizar a live é você. Eu não vou falar mais nada. Ó, já estou deixando o meu beijinho, meu coração, toda a minha gratidão a todos que estão aqui ao vivo, a todos que vão assistir na gravação. E você finaliza, Ladi. Então, Jana, primeiro agradecer esse teu momento. Tá? Dizer que é muito importante para nós terapeutas que tu realiza esse trabalho. Ele é bem desafiador realmente, em todos os sentidos. Então, honro muito todo o teu trabalho, toda a tua trajetória, linda, maravilhosa, uma pessoa preocupada com o todo, né? Com a mulher, com as profissionais, com as colegas, generosa conosco, né? Sim. Profissionais, isso é muito importante, porque tem pessoas que quando vem um perrengue, vem uma bronca, elas preferem se eximir, se esconder. Então, assim, ó, não se esconda dos problemas, né? Encare de frente. Se precisa de ajuda, precisa de apoio, esta ferramenta, esse celularzinho, ele traz muitos profissionais e muitas pessoas que estão dispostas a te estender a mão. E o terapeuta, a principal característica dele é essa, é o acolhimento. Quando nós identificamos que alguém tem algum problema, alguma coisa que está desajustada, a primeira coisa que a gente faz é estender a mão. Sim. Então, procure sem medo. Talvez tu já tenha vivido alguma experiência, não tenha sido muito agradável, mas não se dê por vencido, tá? O portal terapêutico, ele fica disponível e eu me comprometo hoje, Jana, então, de fazer dentro do meu dia lá no portal, no final do dia, uma técnica Aura Master, que é a técnica que nós somos, né? Gente, Nós somos
executoras, não né? perde, não perde, não perde. Então, Vá, quem corre pro grupo do estiver, portal quem estiver para poder. vai receber. Vai receber. Gratidão pelos Vai. presentes, né? Então, são 2 presentes aí, ó, o protocolo e mais logo uma sessão energética de Aura Master. Isso. Sensacional. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. De luz, uma segunda-feira abençoada, com muita luz para você, para mim, para todas nós. Que assim seja, Jana. Muito obrigada Amém. por tudo. Que assim E obrigada seja. por quem esteve aqui conosco neste horário, nos assistindo ao vivo. Horário E quem está olhando na reprise desafiador. também. Horário Tá? desafiador. Um grande beijo, Jana. Gratidão a todos.